Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Para nós darmos continuidade aqui ao nosso curso de gramática, estamos falando de crase, vamos vendo aqui mais alguns casos. Então, veja bem, aqui ele diz o seguinte: não ocorre crase nas expressões formadas por palavras repetidas. Tudo bem, vamos observar isso daqui e vamos fazer o que nós estávamos fazendo desde o começo. Então, a bebida escorria gota a gota. Deixa eu colocar aqui minha caneta vermelha. Pessoal, vamos imaginar que eu fosse colocar no lugar de gota, que é feminino, pingo. Não ficaria pingo a pingo? Então, gota a gota também não leva a crase, tá? Tá bom? Então, olha só, não ocorre crase. Tá certinho isso daqui, tá? Depois, a morte fica cara a cara. Vamos lá, vamos imaginar. Rosto a rosto, também não ocorre, então tá certo. Tá? Seguir o executor passo a passo. Minha gente, passo a passo já é masculino. Já é masculino, não tem como você construir isso tudo. Tá? Aqui, ó, de ponta a ponta, ele pode colocar de lado a lado. Se de lado a lado não tem, aqui tá errado. Então, essa alternativa aqui é que a gente vai assinalar, tá? Nasceu rico, mas dia a dia economizou para ter o que tem. Vejam, dia a dia também é masculino, tá? Também é masculino. Então, não teria como utilizar, tá bom? Errado, mas perceba como é simples perceber essa relação, tá? Fala assim, não ocorre crase em palavras formadas por em expressões formadas por palavras femininas. Vamos 7. Não ocorre crase diante da maioria dos pronomes. Minha gente, quando eu digo a maioria dos pronomes, isso significa pouca coisa, né? Por quê? É o que eu falo, são regras que são colocadas redundantemente que você vai ter de verificar. Veja bem, entreguei as flores a ela. Tá bom, e se fosse a ele? Ficaria a mesma coisa? Então tá certo, não ocorre. Tá? Então não ocorre nesse caso. Não contaram a ninguém sobre o ocorrido. Minha gente, como é que eu determino que ninguém é masculino ou feminino para colocar artigo? Não existe isso. Então não tem como, é óbvio, tá? Desejamos devolver a essas mães os filhos. Pessoal, se fossem pais, não seriam a esses? Então aqui também não ocorre, tá certo? Entregamos os processos dirigidos à sua excelência. Minha gente, antes de pronome de tratamento, não ocorre crase. Por quê? Porque o pronome de tratamento não determina o gênero. Quem vai determinar o gênero é o adjetivo. Sua excelência é dedicado, é homem. Sua excelência é dedicada, é mulher. Então não ocorre. Os únicos que ocorrem, tá? Então, se a gente fala sobre pronomes de tratamento, só aceitam crase para senhora, senhorita e dona. Tá bom? Só esse, porque você tem dom, e você tem aqui senhor. Então, como você tem o masculino, você pode utilizar nesses casos. Então, aqui não existe, tá certo. Ó, confiei em minhas economias à mesma instituição que gerenciei por anos. Pessoal, não é a mesma instituição? E se fosse o mesmo emprego? Poderia dizer o mesmo banco? Confiei minhas economias ao mesmo banco. Opa, então aqui deveria haver crase. Essa daqui está errada. Ó, nunca façam referências à própria situação. Diga ao invés de situação, propósito. Nunca façam referências ao próprio propósito financeiro. Então aqui deveria ter, porque olha, o mesmo se refere, pronome demonstrativo, próprio mesmo tal, sempre se refere
ao termo que ele acompanha e demonstra. Então, essa daqui também está errada. Ó, levarei seus pertences à senhora Oliveira. Se fosse senhor, não seria ao senhor? Então, aqui precisaria haver. Está errado. Esta é a vila a que irei. Troca a vila. Põe bairro. Posso dizer ao bairro ao que irei? Não. Então, isso daqui está certo. E aqui? Vamos fazer o mesmo. Esta é a vila a qual irei. Este é o bairro ao qual irei. Falou, opa, então aqui deveria haver crase. Essa está errada. E na última, esta é a cantora a cuja voz fiz alusão. Pessoal, quem faz alusão a algo, está aqui a nossa preposição, porém o cujo já faz o papel de determinante feminino. Então não ocorre crase, está certo essa daqui. Tá? Então nós tivemos 3 erros ali que são importantes você verificar. Oitavo, ele pede para a gente trabalhar agora com a expressão sonora que muitas vezes confunde, por quê? Porque você tem aqui as construções com crase e sem crase, no plural e no singular, e o A com H. Lembrando, né, que dentro dessa construção nós temos uma diferença. Qual que é a diferença? Vamos lembrar? Quando eu falo de o azinho, é quando eu falo de tempo futuro ou de distância. E o meu A com H é quando eu falo de tempo passado ou então o próprio verbo haver, tá? Vamos construir aqui, ó, verbo haver. Então, vamos verificar aqui o que eu tenho que colocar. Vejam, a menina anda à toa. Não é o modo como ela anda? Toa é uma palavra feminina, é uma madeira utilizada para rebocar barcos. Então, é como se o barco andasse a deriva sendo rebocado. Então, aqui é o modo, é à toa. A comprar não ocorre, veio antes de verbo. Quem compra, compra alguma coisa, não há preposição, então simplesmente as laranjas. Depois, todas as vezes. Poderia dizer todos os momentos? Não haveria. Tá? Isso daqui não é uma expressão feminina. Que a encontro, isso daqui é um pronome, veio antes de verbo, brigamos. Porém, às vezes, perceba como agora estabelecemos uma relação de tempo com a palavra vezes, que é feminina, então às vezes. Locução feminina tem. Ele não me dá atenção. Não entregava a ninguém, ninguém é um pronome que não determina gênero, suas chaves, mas ficava a observar. Antes de verbo, não vai ocorrer. O alvoroço, à vontade. Opa, isso daqui é um modo. Palavra feminina, ocorre crase. Ó, entregarei a seu amigo. Pessoal, seu é masculino, então só vem a preposição. Tá? A qualquer hora, tá? A qualquer momento, qualquer não define. Falou assim, o carro, a menos, menos é palavra masculina, não ocorre, que venha à noite. Não é quando ele vem? Quem vem, vem a. E eu tenho a expressão feminina à noite. Então aqui ocorre. Tá bom? Para a gente entender essa construção. Vamos lá. Tem mais. A poucos metros. Eu não estou indicando distância, como nós vimos, então é o meu anormal. Da casa há um comércio, existe um comércio, é o verbo haver, que às terças-feiras, locução feminina de tempo, promove uma liquidação a seus clientes. Como seus é masculino, só vai assim. Daqui a 20 metros, estou falando de distância, A sem H. Encontrará logo à esquerda, olha uma locução feminina de lugar, do armário, uma cadeira que há muito tempo oferecíamos. Olha o tempo passado, A com H. Oferecíamos à secretária, ofereço algo a alguém, tá? Então eu ofereci a cadeira à secretária. Se fosse secretário, seria ao, ocorre crase.
Ó, dediquei algo, a canção, a alguém. A Vossa Excelência, pronome de tratamento, não ocorre, fica só o A normal. E aguardo a atenção, quem aguarda, aguarda algo, tá? A fim de entregar, fim é palavra masculina. A produtora que me contratou, vou entregar algo a alguém. Então aí sim ocorre crase. Após a palestra, artigo normal, após já é preposição. Foram à sala, não é lugar? Locução adverbial feminina. Do café, aguardar a preparação. Quem aguarda, aguarda algo, simplesmente a preparação. Tá certo? E vamos lá, o nono, ele pede para que a gente identifique essa ordem aqui, olha só. Entendido? Qual é a ordem correta que estabelece essa relação? Vamos vendo direitinho aqui qual é essa estrutura? Vejam só. Há tempos, é o A com H, não a encontrava. Coloca aqui. Mas mantive a paciência até o final. Mantive o quê? A paciência. Vejam, é um A sem nada. Tá bom? Depois, aqui, à porta do quarto, tá? Há muito tempo havia a estátua, tá? Da Vênus despida. Em resposta a essa pergunta, só posso adiantar que não há novidades à disposição. Até agora não achamos, hein? Fiz ver a quem quisesse que não há possibilidades de atender à requisição. Vamos lá. Há possibilidades de encontrarmos, à custa de muita pesquisa, a passagem. Olha só o que aconteceu. Nenhuma das alternativas atendeu a essa estrutura, né? Nenhuma delas atendeu. Na verdade, a ideia era que nós o quê? Buscássemos a construção e completássemos a estrutura. Isso daqui foi proposição indevida, mas a construção é exatamente essa. Tá bom? Falou assim, então, nós temos aqui a expressão do A com H, indicando o verbo haver o tempo passado, do A, que pode ser preposição ou artigo, indicando distância ou não, e o A com indicação de crase, para locuções femininas antes de palavras femininas. Tá certo? Então, isso daqui já determina bem para a gente como esse nosso trabalho aqui pode ser feito. Tá bom? Falou assim, então vamos lá. Nosso próximo bloco, a gente encerra as estruturas, vemos como as provas trabalham um pouco sobre a estrutura geral de crase. Tá certo, minha gente? Vamos continuando, vamos estudando. Lembre-se que crase é uma matéria que cai bastante dentro das provas, de todas as bancas, não interessa qual banca seja, e é muito importante que você treine, porque não necessariamente, como eu já disse antes, ela vem explícita a cobrança da crase. Ele pode vir falando sobre regência, ele pode falar simplesmente sobre correção gramatical. Fique atento, a gente volta daqui a pouco com o finalzinho desse nosso curso de crase. Até